Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre... Vamos passar, para a segunda parte do nosso estudo de cálculo 1, que envolve o estudo de limites e derivadas, certo? Então, essa é a nossa segunda parte. Para nós fazer uma introdução, nós temos um pequeno problema para analisar, que é um problema clássico, que foi estudado por Euclides, né? Para formular algumas das teorias, inclusive é um problema clássico que foi utilizado para dar origem ao cálculo. Tá? Então, o cálculo, da forma como a gente estuda sistematizada, ele não foi desenvolvido de uma única vez, digamos assim, não foi uma pessoa, um conjunto de pessoas que desenvolveram todas as teorias de início a fim e publicaram, por exemplo, um livro ou um estudo sobre esse assunto. Na verdade, várias pessoas estudaram problemas diferentes, até que lá na frente, a gente vai ver, inclusive nas nossas próximas aulas, se chegou ao teorema central do cálculo, que é quando a gente consegue unir as diversas partes do cálculo. Tá? Então, tem um cálculo integral, tem limites, derivadas, então a gente, em um momento, sistematiza tudo isso. Mas para a gente chegar nesse momento, a gente primeiro parte do problema, de alguns problemas. Tá? No livro existem alguns problemas, uns 3 ou 4, se não me engano, que eram tratados na época, né, antigamente, que hoje em dia se tem resposta, e vocês podem estar estudando para entender um pouco melhor, tá visualizando um pouco melhor as ideias. Tá? Aqui a gente vai estudar hoje o problema da tangente. Né? Então a tangente, vocês devem já ter estudado provavelmente, né, em trigonometria, e aí a primeira pergunta é o que é o tangente, né? O que é a tangente? Então a palavra tangente, ela vem do latim tangens, que significa tocando. Então uma tangente, ela é uma curva, uma tangente a uma curva, na verdade, desculpa, ela é uma reta que toca essa curva em um determinado ponto, onde nesse ponto, aquela reta, ela tem a mesma direção que a curva tocada naquele ponto. Né? Então quando a gente estuda tangente a primeira vez na trigonometria, o que a gente tem? Nós temos um círculo, eu digo, olha, eu quero traçar a tangente nesse círculo. Aí a gente vai achar a reta que toca nesse círculo apenas uma vez, certo? Se eu quero a tangente nesse pontinho que está marcado bem aqui, a gente vai traçar uma reta que toca só nesse ponto. Nós não vamos traçar uma reta, por exemplo, aqui na horizontal, porque ela vai tocar em 2 pontos ao mesmo tempo. Não vamos traçar uma reta, pode até ter a mesma inclinação, mas mais aqui para o meio, porque vai tocar em 2 partes diferentes, 2 pontos diferentes no círculo. Certo? Muito menos vai traçar a reta aqui longe do círculo. Né? Essa reta ela precisa tocar nesse círculo, mas precisa tocar apenas uma vez. Então, quando a gente estuda tangente a primeira vez, essa é a ideia que nós temos. Provavelmente é a ideia que vocês lembram, né? Então, a reta que toca o círculo naquele ponto uma única vez. Exatamente naquele ponto, em mais nenhum ponto. E qual é a característica principal dessa reta? A característica principal dessa reta é que a direção dela é a mesma da minha curva, do meu círculo, exatamente nesse ponto. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo aquela brincadeira de amarrar alguma coisa numa corda, eu estou bem aqui no centro desse círculo. Amarrei um peso em uma corda e fiquei girando essa corda, nesse sentido aqui, digamos. Né? Se exatamente nesse ponto eu soltar a corda, essa é a direção, né? Essa reta aqui é a direção que aquela minha corda, aquele peso vai seguir. Certo? Então é exatamente a direção nesse ponto aqui. Quando a gente está falando de círculo, é simples, então a gente... simples entre aspas, né? Mas assim, achar essa tangente visualmente é relativamente simples, né? Assim, no sentido de que, olha, é a reta que vai tocar nesse ponto aqui apenas uma única vez. Só que agora vem um problema. E se eu não estiver trabalhando com círculo? Se eu estiver trabalhando com uma curva, como por exemplo essa daqui, como é que eu vou definir o que é a tangente nesse ponto? Se eu usar a mesma definição, vai ser a reta que toca naquela curva apenas uma única vez, que é exatamente naquele ponto que eu quero. Então a tangente aqui nesse ponto, entendendo que é a reta que tem a mesma direção da curva naquele ponto, a minha tangente vai ser
essa aqui em roxo, certo? Só que se eu pegar aquela definição mais clássica, aquela mais simples que a gente estuda, né, que toca na curva apenas uma vez, o que vai acontecer? Eu vou estar desrespeitando essa definição. Então aqui, nessa curva, essa é minha tangente, tá? Essa é a tangente nesse ponto da curva, no ponto P da curva. Só que essa reta tangente, ela toca a curva mais uma vez. E além disso, outro problema com essa definição de que a reta que toca a curva apenas naquele ponto, para essa curva aqui, eu tenho para esse ponto P, eu posso pensar em várias retas que vão tocar nesse ponto apenas uma vez, como por exemplo essa em azul aqui. Eu posso fazer uma outra um pouquinho mais inclinada aqui para esse lado, ou mais inclinada para o outro lado. Então eu consigo achar aqui uma infinitude de retas que vão tocar nesse ponto uma única vez, que inclusive não são a tangente, né? Nenhuma delas é a tangente. A tangente está aqui, ó, de roxo, toca no ponto P. A inclinação aqui dessa reta me dá uma reta com o mesmo sentido desse ponto aqui. Só que a definição, aquela que toca apenas uma vez, não se adequa. Então o nosso problema é como definir exatamente essa tangente, né? Então para as curvas mais complicadas, essa definição é inadequada. A figura abaixo mostra duas retas LT, né? A reta L azul, a reta em roxo AT, passando por um ponto P sobre uma curva C, né? Então tem uma curva C aqui, né? Ela sobe, desce, depois sobe de novo. Tem meu ponto P que quando sobe a primeira vez ele está começando a descer de novo, certo? Eu quero a tangente nesse ponto P. Então a reta L, que é essa em azul, que ela está quase na vertical, ela intercepta, né, a minha curva C somente uma vez. Mas certamente não parece com o que pensamos ser uma reta tangente, né? Então assim, de uma forma intuitiva aqui, né? Essa reta azul aqui na vertical, ela não é a nossa tangente. Porém a nossa reta T, né? A reta T por outro lado parece ser uma tangente, mas intercepta a curva C duas vezes. Então a nossa definição de que toca a curva apenas uma vez ela é inadequada, né? Então vamos definir o problema. Encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado. Tá? Então tem aqui minha parábola y igual a x ao quadrado, né? Que é aquela função que faz aquele uzinho, né? Digamos assim, na nosso gráfico. E eu quero no ponto 1, 1, né? Então x igual a 1 e y igual a 1, esse ponto bem aqui na curva, né? Por que o ponto 1? Porque eu escolhi o valor de x igual a 1. Se eu jogar x aqui, 1 aqui no lugar do x, né? Vai ser 1 ao quadrado, resultado 1. Então o ponto 1, 1, x igual a 1, y igual a 1, ele pertence à minha curva. A minha função, né? Que eu estou representado aqui por um gráfico, e esse gráfico é a minha curva aqui. Então essa curva aqui é a minha função, certo? E nesse ponto 1, 1, eu quero achar a minha tangente. Então qual a tangente nesse ponto? E eu não quero simplesmente desenhar o gráfico dessa tangente. O que eu quero? Eu quero achar a equação da reta que passa exatamente nesse ponto, né? Então se soubermos como encontrar a inclinação M, seremos capazes de achar uma equação para a reta tangente T, né? Então lembrando, quando a gente vai definir uma reta, o que nós precisamos? Nós precisamos de um ponto onde essa reta passa. Então o ponto aqui vai ser o ponto 1, 1. Eu já sei qual é o ponto onde essa reta vai passar. O que eu não tenho? A inclinação, né? Então, voltando, para definir uma reta, a gente precisa de um ponto e da inclinação da reta, né? O ponto nós temos, que nós não temos ainda, a inclinação. Então, a inclinação M. Então, a dificuldade está em termos somente um ponto P sobre a reta T, né? Nós temos somente um ponto. Ao passo que para calcular a inclinação são necessários dois pontos, né? Então, para nós definirmos a equação da reta, nós precisamos de o ponto onde a reta passa e da inclinação. Se nós não tivermos a inclinação da reta, nós podemos calcular essa inclinação como? Tendo dois pontos da reta. Eu acho dois pontos da reta, calculo a inclinação e uso qualquer um desses dois pontos e a inclinação para definir a equação da minha reta. Qual é o nosso grande problema aqui na tangente? É que na tangente a gente só consegue definir um ponto para ela, né? Depois que eu encontrar a equação da reta dela, vou achar os infinitos pontos dela.
Mas de início, nós só temos um único ponto, que é exatamente aquele ponto onde eu quero que a reta tangente passe na minha curva. Então, para eu definir a equação da reta, eu preciso de 2 pontos. O meu problema da tangente me dá apenas um ponto. Como eu resolvo esse problema? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos partir de uma aproximação, essa é a ideia. Então, observe, porém, que podemos calcular uma aproximação de m escolhendo o ponto próximo próximo. Então, eu tenho meu ponto P, que é o ponto 1, x igual a 1, y igual a 1. Aí eu vou definir na minha curva um outro ponto qualquer, que eu estou chamando aqui de ponto Q. Quais vão ser os valores desse ponto Q? Vai ser o valor x que eu passar e o valor x ao quadrado vai ser o que vai ser calculado, certo? Então, esse ponto Q. Eu posso, então, calcular a inclinação dessa reta que passa no ponto P e Q, certo? Então, peguei o ponto P e peguei um ponto Q aqui. E eu vou traçar uma reta entre esses dois. Essa minha reta em azul. Percebo que essa reta em azul, ela não é exatamente a tangente, certo? A tangente está aqui em roxo. As duas ali estão aproximadas, mas não está uma sobre a outra. Para a reta azul ser exatamente a tangente, a reta azul tinha que estar exatamente em cima da reta roxa. E eu estaria enxergando só uma. Não, estou enxergando as duas aqui. Então, assim, voltando aqui ao enunciado, observe, porém, que podemos calcular uma aproximação de m escolhendo o ponto próximo Q, esse ponto bem aqui, sobre a parábola e calculando a inclinação MPQ da reta secante PQ. Então, vou pegar um outro ponto na minha parábola, traçar a reta para esses dois pontos, o P, que é o ponto onde eu quero a tangente, e o Q, que é um outro ponto qualquer. Traça a reta azul, calcula a inclinação dessa reta azul e digo, olha, eu não sei qual é a minha tangente, mas essa tangente, ela é próxima a essa reta azul aqui, que é uma secante, né? Passo para esses dois pontos. Então, a inclinação da reta roxa, da reta tangente, é próxima à inclinação dessa reta em azul. É uma aproximação, dependendo do problema que eu quiser resolver, pode ser uma aproximação razoável. Aí fica a pergunta, tem como eu melhorar essa aproximação? Ou tem como, a partir dessa aproximação, eu achar qual é exatamente a minha tangente? Então, antes de passar, né, para essa pergunta, para só calcular aqui, então. Eu tenho o ponto P11, x igual a 1, y igual a 1, e tenho o ponto x ao quadrado, né? X igual a x, y igual a x ao quadrado. Para eu achar a inclinação da minha reta, a gente faz aquele quociente lá, né? O y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1, né? Então, y2 aqui é meu x quadrado, y1 é 1. x2 é o x do Q, x1 é o valor 1 do P. Então, divido esses dois valores, né? Resultado, fazendo as continhas, 2,5, certo? Então, se o meu Q, se por exemplo eu escolher o Q com x igual a 1,5, o meu y vai ser 2,25, né? Substituindo esses valores, né, eu vou ter como resultado 2,5 ou 2,5 se a gente usar a norma brasileira, né? 2,5 é a inclinação da minha reta em azul. 2,5 inclinação dessa reta em azul, se esse ponto bem aqui for o ponto 1,5, 2,25. Então, se eu escolher x igual a 1,5, o y vai ser 2,25. Aí, por essas distâncias no x e pelas distâncias nos y, né, eu calculo a inclinação, 2,5. Como eu posso melhorar essa aproximação? Eu posso melhorar se eu pegar o meu x e levar ele para mais perto do meu ponto P. Então, as tabelas mostram os valores de MPQ, né, a inclinação, para vários valores de x próximos de 1. Quanto mais próximo Q estiver de P, mais próximo x estará de 1. E a tabela parece indicar que MPQ estará mais próximo de 2. Isso sugere que a inclinação da reta tangente T deve ser m igual a 2.
Então vamos lá. Eu quero, né, a inclinação da reta tangente aqui no ponto P, onde x é igual a 1. Eu vou pegar um outro ponto Q e vou escolher valores de x para esse valor Q que são próximos de 1. Tá? Mas não vou escolher exatamente 1. Se eu escolher exatamente 1, né, o que vai acontecer aqui na minha equação da inclinação? Vai ficar 1 menos 1 dividido por 1 menos 1, 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, eu preciso de um ponto Q que é diferente do ponto P para eu poder calcular a inclinação. Então, meu x para o Q ele tem que ser diferente de 1. Então, ele é diferente de 1, mas eu vou aproximá-lo de 1. Então, aqui na tabela de cima, o que eu tenho? Eu estou partindo do valor x igual a 2. Se meu x for igual a 2, a inclinação vai dar 3. Se meu x for igual a 1,5, a inclinação 2,5. Né? Então, estou pegando valores de x e substituindo aqui na equação da inclinação que a gente montou. Né? E vou calculando. Então, se o x for igual a 1,5, inclinação 2,5. Né? Então, se x for igual a 1,5, inclinação 2,5. Se x for igual a 1,1, inclinação 2,1. Se x for igual a 1,01, inclinação 2,01. Se x for 1,001, inclinação 2,001. Tá? Então, eu estou me aproximando do valor 1 de x, só que vindo de valores maiores, né? Do 2 para próximo do 1. Vou fazer a mesma coisa, pegando valores menores do que 1 e me aproximando de 1. Né? Então, se eu pegar x igual a 0, a inclinação, jogando 0 lá, né? 0 em cima no lugar do x ao quadrado, 0 aqui no lugar do x, vai dar 1 sobre 1, menos 1 sobre menos 1, que vai dar 1. Então, inclinação 1. Se eu jogar meio lá no lugar do x, o resultado vai dar 1,5. Se eu jogar 0,9, 1,09, 0,99, 1,99, 0,999, 1,999, né? E assim vai. Então, à medida que eu vou me aproximando de 1, eu vou chegando em valores de inclinação que vão chegando mais próximos de quê? De 2. Se eu pegar valores maiores do que 1 e for me aproximando de 1, o valor da inclinação vai diminuindo até chegar próximo de 2. Se eu pegar valores menores do que 1 e me aproximar de 1, a minha inclinação ela é menor do que 2, ela vai se aproximando de 2. Então, essas duas tabelas, elas sugerem o quê? Elas sugerem que a inclinação lá no x igual a 1, ela vai estar muito, muito próxima de 2. Então, a inclinação da minha reta tangente, ela vai estar muito próxima de 2. E esse problema a gente costuma descrever, então, dessa forma aqui, ó. A inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes. E expressamos isso simbolicamente escrevendo que então, limite do MPQ é igual a M. Então, limite, uso esse LM mesmo de limite. MPQ. MPQ é o que? É uma função. É uma função que depende do que? Do x, certo? É uma função de x. Então, MPQ, o que é MPQ? Ela significa a inclinação da reta que passa nos pontos P e Q. Que é uma função, né? Tá aqui, matematicamente é uma função. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Depende de x, é uma função de x. Né? Então, é o limite dessa função quando o quê? Quando o ponto P tende ao ponto Q. Aí, esse tende, a gente tem que perceber bem que o que eu estou querendo colocar com esse limite do ponto P tendendo ao ponto Q. Eu estou dizendo que os dois vão se aproximar ao máximo, certo? Na verdade, está até trocado aqui, tá? Pela nossa definição, era para ser o Q tendendo ao P, tá? O Q, ele vai se aproximar ao máximo do ponto P no limite dos dois serem iguais. Esse é o entendimento aqui. Eu vou me aproximar ao máximo do P. Nosso problema aqui, né? Eu estou trazendo o ponto Q para próximo do P, não é isso? O Q está aqui, eu estou aproximando o ponto P, Q do P. Então, o limite desse ponto Q aqui se aproximar do P, sendo que ele não vai ser exatamente igual a P. Então, eu vou aproximar o máximo, mas ele não vai ser igual. Aí, esse se aproximar ao máximo, porque tem essa questão do limite. Porque assim, ó, a gente está trabalhando com funções de números reais, certo?
Então x aqui é um número real. Ele diz, olha, no ponto P, o valor de x é igual a 1. Trazer esse Q para próximo do P significa o quê? Pegar esse x do Q e fazer ele muito próximo de 1. No limite. Qual é o limite? Qual é o valor mais próximo de 1 que não é 1? Vamos pegar aqui valores maiores. Vou pegar o 2, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, 1,000001. Qual é o valor de x mais próximo de 1 que não é 1? A gente não tem como dizer, certo? Por nós estar trabalhando na reta real, né, existem infinitos pontos, nós não temos como escrever qual é exatamente esse número para substituir aqui na equação. Se eu pudesse dizer exatamente qual é o número que vem depois do 1, o número real que vem depois do 1, eu iria substituir aqui e iria calcular o valor exato. Nós não temos como achar esse número, como dizer qual é esse número. Então, por isso, nós trabalhamos com o limite. Então, o limite, ele vem para isso, para resolver esse problema de quando nós não temos como escrever um determinado número, mas nós sabemos para onde está indo aquele número. E o principal, o que acontece com a função quando aquele valor de x, no caso, aqui eu estou pegando pelos pontos, né? Para quando aquele valor da minha variável tende para aquele valor lá que eu quero. Então, eu vou ter um número de resultado aqui. Colocando aqui na nossa expressão. Então, a nossa função, qual é o nosso MPQ? O que é? Aquela nossa função lá, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, que é a inclinação da reta, certo? Esse 1 que aparece aqui, né, do lado direito, menos 1 aqui em cima e menos 1 aqui embaixo, são o y do ponto P e o x do ponto P, né? E esse x ao quadrado e esse x aqui são os valores de y e x do ponto Q, que eu não conheço. Trazer o ponto Q para próximo do ponto P significa trazer o x para próximo de 1. Então, x, o que a gente está colocando aqui então é isso, né? No limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, no limite do x tender a 1, essa função tende a 2. Percebam que se eu pegar esse 1 e substituir na função, vai dar a indeterminação que eu falei agora, vai dar 0 sobre 0. Então, não tenho como calcular da forma, digamos, tradicional que a gente está acostumado. E simplesmente pega o valor de x, substitui lá e vê o resultado. Esse é o nosso grande problema. Não tenho. Então, eu sei que no x igual a 1, eu vou gerar uma indeterminação aqui na minha função. Então, eu vou observar, eu vou analisar o que está acontecendo com a minha função quando o x se aproxima ao máximo de 1. Isso é o limite. Então, no limite, né? Então, vamos pegar o termo. No limite de x se aproximar de 1, mas x não é igual a 1, então, no limite, qual é o valor da minha função? Para onde aquela minha função está indo? Né? Então, supondo que a inclinação da reta tangente seja realmente 2, podemos usar a forma ponto-inclinação da equação, né, de uma reta para escrever a equação da tangente. Então, a tangente para aquele ponto, resolvendo o nosso problema, a tangente daquele ponto vai ter essa equação de reta aqui, y é igual a 2x menos 1. Então, ela passa no ponto 1 e tem inclinação 2. Então, resolvi o problema, só que a gente resolveu como? Não pegando o valor e substituindo, mas analisando a função, o que está acontecendo com a função quando eu pego esse x aqui, né, e faço ele se aproximar de 1. Tanto de valores maiores de 1 até chegar próximo de 1, quanto valores menores do que 1 que se aproximam de 1. Então, a gente analisou, a gente chama nos dois sentidos, né? Pela direita e pela esquerda. Então, a figura vai ilustrar o processo de limite que ocorre neste exemplo. Né? Então, à medida que Q tende a P, ao longo da parábola, as retas secantes correspondentes giram em torno de P e tendem a reta tangente T. Então, está aqui meu ponto P, onde eu quero a tangente é essa roxa. Então, a gente consegue desenhar aqui, ou pelo menos no olhômetro, né, desenhar o que seria a reta tangente.
e a gente define outro ponto Q e traça essa reta. E pessoal, as duas são próximas, mas não tão próximas. Se eu pegar um ponto Q que está mais perto do P, agora perceba que meu ponto Q ele está o que? Ele está à direita do P. Ou seja, os valores de x para esse ponto Q eles são maiores do que x igual a 1, né? Que é o do ponto P aqui. Eu vou pegar valores de x menores, assim, se aproximando de 1, mas maiores do que 1. E o que vai acontecer? Meu ponto Q vai vir cada vez mais próximo do P, né? Então, olha, um Q mais próximo, um Q mais próximo. Então, à medida que eu vou aproximando o Q do P, a reta em azul, né, vai ficando mais próxima da reta em roxa. Certo? Se eu pegar lá pelo outro lado, então um valor de Q bem menor do que o do P. Né? O valor de x de Q, né? X de Q bem menor que o x de P. Então a minha reta em azul está aqui. Que inclusive é bem diferente, né? Ela é quase o oposto aqui do que eu quero, né? Eu vou pegar esse ponto Q e vou aproximar o Q vai se aproximar do P, né? Então x chegando próximo de 1. Olha, então o Q é mais próximo, o Q é mais próximo. Da medida que eu vou aproximando o Q do P, a reta em azul vai ficando próxima da reta em roxo, né? Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, a minha aproximação aqui, que é a reta azul, elas tendem para a mesma reta que a reta em roxo. E quando a gente vai calculando esses valores lá pela tabelinha, a gente vai o que? Vai encontrando valores cada vez mais próximos de 2. Então, pegando aqui, quando eu boto x 1, 1,5 até 1,9, aí eu tenho aqui meu f de x. Então, vou pegando esse x e vou substituindo lá para valores até chegar próximo de 2. Ah, tá, desculpa, porque aqui é outro exemplo, né? Então, aqui é o outro exemplo. Vamos analisar o comportamento da função definida por f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, para valores de x próximos de 2. Né? Então, outro exemplo aqui agora. Saiu do tangente. Tá? Tanto que entendemos qual o problema aqui e como foi resolvido. Né? Vamos agora para uma próxima função. A função x ao quadrado menos x mais 2. Essa função aqui, se eu quiser, eu posso pegar o x e colocar o valor 2 no lugar dela. E fazer a conta, certo? 2 ao quadrado, 4. Menos 2 mais 2. Resultado, aqui vai dar o quê? Vai dar 4. Porém, se eu não quero, digamos que por algum motivo, eu não quero colocar x igual a 2. Eu não quero saber exatamente o valor da função no x igual a 2. O que eu quero saber é o que acontece com a função quando o x se aproxima de 2. Isso eu quero saber, para onde está indo a função. Aí a gente faz a mesma coisa, pega duas tabelas, uma tabela de valores menores do que 2 e faz eles se aproximarem de 2, e uma tabela de valores maiores do que 2 e faz eles se aproximar de 2. E vai calculando, né? Então, se eu botar x igual a 1, o valor da minha função 2, né? Se eu botar x igual a 1,5, o valor da função 2,75. X 1,8, o valor da função 3,44. Assim vai. Então, estou fazendo valores se aproximarem de 2. Né? 1,999, valor da função 3,997001. A outra tabela, valores maiores do que 2. Então, começando aqui no 3, se aproximando de 2. Né? Então, se botar x igual a 3, valor da função 8. X igual a 2,5, valor da função 5,75. X igual a 2,2, 4,64. Né? X igual a 2,001, valor da função 4,003001. Então, percebam que pegando valores menores do que 2, fazendo se aproximar do que 2, o valor da minha função está o quê? Está se aproximando, né, do valor 4. Né? Pegando valores maiores do que 2, fazendo eles se aproximarem de 2 para x, né, a minha função está o quê? Está se aproximando de 4. Então, tanto por valores menores, que a gente chama pela esquerda, quanto por valores maiores, ou seja, pela direita, a função se aproxima do valor 4.
Então, da tabela e do gráfico f, esse nosso gráfico aqui eu já expliquei para vocês, que é uma parábola, uma função em segundo grau que a gente está trabalhando, mostrar na figura abaixo, vemos que quando x estiver próximo de 2, de qualquer lado de 2, a minha função x tenderá ao valor 4. Então, à medida que eu vou me aproximando de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, certo? A minha função vai se aproximando do valor 4. Isso eu vejo pela tabela. Mas se eu montar o gráfico para essa função, eu também percebo isso. Então, o gráfico dessa função também me dá esse mesmo resultado. Então, de fato, parece que podemos tornar os valores de fx tão próximos de 4 quanto quisermos, fazendo o quê? X suficientemente próximo de 2. Tá? Então, eu posso fazer minha função fx chegar o mais próximo que eu quiser de 4. Eu quero chegar próximo de 4 com uma diferença de 100 casas decimais. Eu consigo. Como? Fazendo o x chegar bem próximo de 2. Quantas casas decimais eu vou precisar lá? Não sei, eu vou ter que calcular. Mas eu consigo, eu sei que eu consigo. Essa é a questão. Eu sei que eu consigo fazer o f de x se aproximar do valor 4 com tantas casas decimais que eu quiser, fazendo x se aproximar de 2. Então, no limite, essa é a ideia. No limite de x se aproximar de 2, de x tender a 2, a minha função vai tender ao valor 4. Expressamos isso dizendo que o limite da função f de x, que é a função x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2 é igual a 4. E a notação é essa aqui, a gente escreve desse formato aqui, ó. O limite da função, então x ao quadrado menos x mais 2, essa é a função que eu estou trabalhando. Quando x tende a 2, mais x não é igual a 2, tá? Então sempre essa observação. Lógico, quando estiverem lendo, não precisam dizer x tende a 2, mais x não é igual a 2, tá? A gente não faz essa observação quando a gente está lendo. Mas eu estou frisando sempre aqui que é para a gente entender essa ideia, tá? Então, quando x se aproxima de 2, o máximo possível, mas x não é igual a 2, a minha função se aproxima do valor 4. Então, no limite de x tender a 2, x ao quadrado menos x mais 2 tende a 4. O limite da função é igual a 4. Né? Em geral, a gente usa então essa notação, limite da função, quando a variável que eu estou trabalhando tende ao valor que eu quero passar, certo? O limite, isso aqui é igual a L. L é um número, é o valor desse limite. O limite de fx quando x tende a é igual a L. Se pudermos tornar os valores de fx arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quanto quisermos, tomando x suficientemente próximo de A por ambos os lados, mas não igual a A. Então, essa é a definição. O limite da minha função é L. Se eu conseguir fazer o f de x se aproximar de L, então não estou dizendo, de novo, eu não estou dizendo que o valor da função, que eu vou conseguir fazer o valor da função ser igual a L. Para algumas funções eu vou conseguir, para outras não. Então essa função aqui que a gente usou de exemplo agora, x ao quadrado menos x mais 2, o limite dela quando x tende a 2 é igual a 4. Eu consigo fazer essa função receber o valor 4, né? Substituindo 2 no lugar do x aqui. Mas nem toda função eu vou conseguir fazer isso. Mas eu vou querer saber o que acontece naquela função ali próxima, para onde ela está indo. Então essa é a ideia do limite. Então a minha função, não necessariamente eu consigo botar um valor de x que o valor da função é L, né? Mas eu consigo fazer minha função se aproximar desse valor L tanto quanto eu quiser, né? Com 100 casas decimais, 1 milhão de casas decimais, 1 trilhão, eu consigo fazer essa função se aproximar de L o tanto que eu quiser, sem ser exatamente igual a L, né? Fazendo o que? Fazendo x se aproximar muito de A.
Então, minha função não... Então, o limite ela não diz que a função é igual a L e também não diz que eu vou pegar o x e se aproximar de A. Se fosse isso, era a função que a gente já trabalha, como a gente já trabalhou nas primeiras aulas, certo? Simplesmente pega o valor de x e substitui de A. A gente está trabalhando com problemas, como por exemplo da tangente, onde eu não sei, assim, me falta uma informação, ou a minha função não permite que eu coloque aquele valor, mas eu quero saber o que acontece quando eu chego próximo daquele valor, certo? Então aqui a nossa função aqui da tangente era essa aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então pela função eu não posso botar x igual a 1, porque vai dar indeterminação. Mas eu quero saber o que acontece se eu botar x muito próximo de 1. Né? Então, para a função aqui, o x não pode ser igual a 1. Para essa função aqui da inclinação que a gente trabalhou, né? Que veio lá da problema da tangente. O x não pode ser 1, que vai gerar uma indeterminação. Mas o que acontece se eu botar o x muito próximo de 1? Aí a resposta, então, a minha função, a resposta foi essa aqui, né? Então, essa minha função, ela chega muito próximo de 2 quando eu faço x chegar muito próximo de 1. É isso que o limite me deu aqui. Nessa nossa outra função aqui de exemplo, fx igual a x ao quadrado menos x mais 2. Quando eu faço o meu x se aproximar de 2, a minha função toda se aproxima do valor 4. É isso que o limite está me dando. Então, o limite da minha função é que eu consigo fazer minha função se aproximar muito de 4, fazendo o x se aproximar muito de 2. Então, esse é o limite. E aí, está fazendo sempre de uma forma intuitiva aqui. Então, de grosso modo, isso significa que os valores de fx ficam cada vez mais próximos do número L à medida que x tende ao número A. Por qualquer lado de A, mais x diferente de A. Então, sempre aquela observação x diferente de A. E outra observação aqui, né? Por qualquer lado de A. Isso é algo também importante. É uma definição mais precisa, a gente vai apresentar depois, tá? Então, uma notação alternativa para isso aqui, então, aqui é a notação clássica que a gente está falando. Limite do f de x quando x tende a A igual a L. Uma notação alternativa vai ser assim, f de x setinha L. Então, todos que vocês virem essa setinha, estiverem estudando algo ali, uma equação, vendo um texto matemático, que tiver essa setinha aqui, ela significa que está tendendo, a função f de x está tendendo a L. Ou seja, eu consigo fazer essa função f de x chegar muito próximo do valor L, quando o x se aproxima muito de A. Que deve ser lido como fx tende a L quando x tende a A. Então, essa outra forma de representar os dois, essa notação aqui em cima ou essa notação aqui embaixo, significa a mesma coisa, né? Quando a gente ia trabalhando com equações e escrevendo no papel, não, a gente usa essa forma aqui de cima que é mais compacta. Se estiver digitando um texto no computador, às vezes fica melhor escrever essa outra forma aqui de baixo, né? É notação. As duas coisas dizem a mesma coisa, né? Tá? Então, preste atenção na frase mais x diferente de A, na definição do limite, né? Então, isso significa que ao procurar o limite de f de x, quando x tende a A, nunca iremos considerar x igual a A. Tá? Na realidade, fx nem precisa estar definida quando x é igual a A. A única coisa que importa é como f está definida próxima de A. Então, eu tenho aqui minha função f. Tem 3 exemplos de funções aqui. Função A, a função B e a função C aqui. Na função A, da figura A, se eu pegar aqui o x igual a A, a função vai me dar um valor L. E se eu analisar valores de x próximo a A, tanto pela esquerda quanto pela direita, a minha função vai se aproximando de L, tanto pela esquerda quanto pela direita. Nesse exemplo aqui, a minha função ela está definida para o valor x igual a A e o valor da função do x igual a A é igual ao valor da função do limite. Ou, ao contrário, o valor do limite aqui ele vai coincidir com o valor da função se eu substituir A no lugar do x. Aqui na figura do meio, perceba que a minha função, quando x é igual a A,
o valor da minha função está aqui, ó. Um valor bem aqui, que não está nem escrito, mas perceba que o pontinho está bem aqui, ó. Eu tenho minha curva, lá em cima está aberto e o ponto está aqui. Então essa é a minha função, uma função que estaria aqui definida em duas partes. Se a função, o x tiver valores diferentes de a, eu observo essa curva aqui. Se a minha função receber o valor x igual a, o valor da função é essa aqui. Então a função é definida em parte. O limite dessa função quando x se aproxima de a é aquele L lá em cima. Mas o valor da função quando eu boto x igual a, ele vai estar aqui embaixo. Bem diferente daquele L. Então nesse segundo exemplo aqui, o limite ele é inclusive diferente do valor da função realmente. Tá? E no nosso terceiro exemplo aqui, a terceira figura, percebam que está aberto, aqui ó, a bolinha aberta, e nem tem, né? Nenhum ponto em canto nenhum. Ou seja, essa função aqui, ela não está definida para x igual a a. Então essa função aqui, se eu colocar x igual a, vai aparecer uma indeterminação. Como aquele nosso primeiro exemplo lá da inclinação, né? Se eu botar x igual a 1 lá naquele exemplo, dá uma indeterminação, fica 0 sobre 0. Então aquela função lá, eu consigo desenhar um gráfico bonitinho para aquela função, mas no x igual a 1 vai ficar uma bolinha aberta. Não tem como eu dizer qual é o valor daquele ponto lá. É uma indeterminação. Então aqui, se eu pegar a e jogar no lugar do x lá na minha função, vai dar uma indeterminação, não consigo calcular. Mas eu consigo calcular o limite. Eu consigo saber o que está acontecendo com a função quando eu faço os valores de x se aproximarem do a. Então percebam, tem três possibilidades. Primeira possibilidade, o limite vai dar igual ao valor da função. Uma outra possibilidade, o limite vai dar um valor diferente do valor da função lá, se eu jogar o a na função. A terceira possibilidade, o limite vai, aqui no caso, existir, vai dar um número, mas aquela função ela nem está definida para aquele número, para aquele valor de x. Né? Ela nem me dá um resultado para aquele valor de x. Então tem essas três possibilidades. Isso para quando o limite existe. A gente vai estudar, a gente vai ver que nem sempre, né, a gente consegue achar esse valor L. Então aqui a gente está dando exemplos em que o limite existe, ou seja, eu consigo analisar minha função quando eu pego o x e faço ele ficar muito próximo de a e eu acho um número para isso. Tem situações onde eu não vou conseguir achar um número para isso. Né? Mas por enquanto entenderam o limite, né? A ideia do limite. Né? Então voltando àquela nossa primeira função lá da inclinação da tangente. X menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Se eu for plotar o gráfico dessa função, se a gente usar lá, por exemplo, o Octave, né, para plotar o gráfico dessa função, eu vou ter isso aqui. Na hora que eu escolher os valores da... Desculpa aqui, é que o mouse está com problema e fica toda hora mudando o relay sem querer. Então, se eu pegar lá o Octave e mandar plotar, primeira coisa, na hora que eu escolher os valores que ele vai plotar o gráfico, se eu colocar lá no meu vetorzinho, né, de valores, o valor 1, ele vai dar um erro para mim lá. Ele vai dizer que eu estou tentando fazer uma divisão por 0. Ele não vai calcular e nem plotar nada, vai dar um erro. Então, para eu poder plotar, eu vou ter que não colocar o valor 1 lá no meu x, tá? Então, eu consigo desenhar. Mas para o valor x igual a 1, fica em aberto. Fica em aberto porque a minha função não aceita x igual a 1. Dá uma indeterminação, 0 sobre 0. Mas eu consigo calcular qual é o limite para essa função aqui quando x tende a 1. Quando x tende a 1, a minha função tende a quê? Tende a meio. Tá? Então essa é a minha função aqui. X menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Ela tem um limite quando x tende a 1, que é o meio. Mas a função não recebe o valor x igual a 1, porque dá uma indeterminação. Eu posso escolher outros valores de x. Pô, se eu pegar aqui o x igual a 2, bem aqui, por exemplo, mais para cá. Se eu pegar x igual a 2 e calcular o limite, para cá vai dar, inclusive se eu pegasse e substituísse 2 aqui. Então 2 no lugar do x,
2 menos 1 vai dar 1. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Né? Então, vai dar 1/3. Então, se eu pegar x igual a 2, resultado da função 1/3, 1 sobre 3. Qual o limite da função quando x tende a 2? Também vai dar 1/3. Tá? Então, essa minha função aqui, eu posso achar o limite para ela para qualquer valor de x. Tá? Não estou dizendo que eu vou calcular o limite só para esse cantinho aqui. Né? Só para esse pontinho que está aberto. Eu posso calcular o limite para ela para qualquer valor de x. Para alguns valores de x, o limite vai coincidir se eu pegar o valor de x lá, pegar o valor e substituir no lugar do x. Para outros valores de x, não vai coincidir porque a função nem está definida para aquele valor lá. Que normalmente são os casos que a gente quer. Eu não posso botar x igual a 1, mas o que acontece se eu botar x muito próximo de 1? Normalmente a gente quer isso na hora de calcular o limite. Certo? E vão ter alguns outros casos que simplesmente não existe limite. Então, olha, aproveitando essa mesma curva aqui. Perceba que aqui, né, a gente parou de desenhar, mas ela está crescendo aqui, né? Ela vai lá para o mais infinito. Né? Ela nunca vai parar de crescer. Então, se eu fizer o valor de x muito grande em módulo, mas negativo, o que acontece? A minha função ela vai crescer. Né? Então, quanto mais o x andar para a esquerda, mais a minha função cresce. Então, para x tendendo muito para a esquerda, a minha função não vai ter limite, eu não vou achar um número. A gente vai entender um pouquinho melhor isso aí, tá? Essa questão de x andar muito para a esquerda, mas assim, só para vocês entenderem que eu não estou dizendo que eu só vou analisar o limite de uma função em casos particulares, onde tem uma indeterminação, onde tem isso aqui. Não, eu posso, para minha função, analisar o limite dela para qualquer valor de x. Né? Para qualquer valor de x eu posso analisar o limite da minha função. Né? Para alguns valores de x vai coincidir o limite da função com o valor da função, quando eu boto aquele valor lá no x. Para alguns cantos não vai coincidir. Para alguns cantos a minha função nem está definida para aquele valor. Para alguns valores de x a função nem vai ter limite. Né? Mas eu preciso analisar a minha função. Quando a gente analisa a função por limite, a gente de um modo geral vai pensar em todas as situações, vai tentar analisar a função como um todo. E por isso nós vamos estar estudando limites em várias situações. Né? Aqui então, o outro aqui. As tabelas dão aos valores de fx corretos até a sexta casa decimal, né? Para os valores de x que tendem a 1, mas não são iguais a 1 pelos dois lados. Né? Então, meu x está tendendo a 1 pelo lado esquerdo, por valores menores do que 1, e está tendendo a 1 por valores à direita, por valores maiores do que 1. Né? Pelos dois lados, se aproxima de onde? Se aproxima de 5. Então, essa função aí, 5 de 0,5, né? Então, com base nessa tabela, a gente pode dizer que o limite dessa função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1, ele tende a 0,5, tá? Faltou 0, aqui, né? 0,5, que é o que a gente enxerga aqui no gráfico. E aí, aproveitando aqui o gráfico, quando o x se aproxima pela direita, essa setinha bem aqui, ó, da direita para a esquerda, próximo a 1, está dizendo, olha, quando o x se aproxima de 1, tende a 1 pela direita. A outra setinha, quando x tende a 1 pela esquerda, a minha função ela também tende pelos dois lados para o mesmo valor. Minha função tende a meio pela direita e tende a meio pela esquerda. Como eu sei que ela está indo para o mesmo valor por ambos os lados, então eu sei que muito próximo do x igual a 1, a minha função fica muito próximo de 0,5. Um outro exemplo, analisar o seno de π sobre x quando x tende a 0. O seno de π sobre x. Para essa função aqui, eu não posso colocar x igual a 0, certo? Qualquer outro valor de x, eu posso colocar, vai ser π dividido por um número. Π sobre 0,5, π sobre menos 3. Para qualquer valor de x aqui diferente de 0, eu posso substituir e vai me dar um valor. Que eu posso usar para uma calculadora científica, calcular para mim. Sendo aquele número, ele me dá ali com tantas casas decimais aquele resultado. Né?
Ou se for um número típico, 2π, por exemplo, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Mas x igual a zero, eu não posso botar. Então, se eu estiver trabalhando aqui só com seno de π sobre x, x eu não posso botar igual a zero. Tá, não posso botar, mas o que acontece com a função se eu botar valores muito próximos de x? Então, essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. O que acontece com essa função se eu botar valores de x muito próximos de zero? Então, bora usar o limite. Limite de seno de π sobre x quando x tende a zero. E aí, bora analisar. Então, a função não está definida x igual a zero. E calculando a função para alguns valores pequenos de x, nós temos aqui, ó. Se eu pegar seno de π dá zero, seno de 3π também dá zero, seno de 10π dá zero, seno de 2π zero, seno de 4π dá zero, seno de 100π dá zero. Então, para esses valores que eu escolhi aqui, a minha função sempre dá o quê? Zero. Então, eu poderia, né, intuitivamente, assim, eu falei aqui, né, de valores, não fui falando aqui do x, né, então para ficar mais claro, se eu pegar x igual a 1, vai dar seno de π sobre 1, né, x igual a 1, seno de π sobre 1, vai dar seno de π zero. Se eu pegar 1/3, né, então é seno de π sobre 1/3, aí invertendo, né, a fração vai dar 3π, zero resultado. 0,1, então seno de π sobre 0,1, aí fica seno de 10π. Né? Se eu pegar 0,01 no lugar do x, aí π sobre 0,01 é a mesma coisa que 100π. Tá? Então meu x está se aproximando de zero, certo? 1, 1/3, 0,1, meio, 1/4, 0,01. Estou me aproximando de zero, desculpa, fazendo o x se aproximar de zero. À medida que x vai se aproximar de zero, o resultado vai dar sempre zero. Aí eu posso ser levado a crer que o limite dessa função então é zero. Quando x tende a zero, essa função tende a zero. Só que isso está equivocado, está errado. O que aconteceu? Aconteceu que eu escolhi valores de x que me levaram, né, que assim, que de forma coincidente, assim, né, deram sempre zero. E aí isso me fez achar que o limite da função era zero. Só que está errado. O limite da função não é zero. Né? Então observe que embora 1 sobre n, né, igual a seno de n π igual a zero, para todo número inteiro de n, é também verdadeiro que f de x igual a 1 para infinito valor de x que tendem a zero. Né? Então bora pegar aqui o gráfico. Então essa é a minha função seno de π sobre x. O que acontece? O x está dividindo π, né? Toda vez que eu pego um valor, π aqui é um número, né? Lembra que π é um número. Toda vez que eu pego um número e divido por valores pequenos, o resultado é o quê? Ele cresce. Quanto menor for o x, então, maior vai ser a divisão π sobre x, certo? Então, está lá na tabela, né? Olha, então, 1, aí seno de π. 1/3, seno de 3π. 0,01, seno de 10π. 0,001, seno de 100π. Então, quanto menor o valor de x, maior é que o valor que está lá dentro do seno, né? Então, esse seno aqui, ele está girando, né? E o que acontece? Quanto mais próximo eu chego de zero, mais rápido esse seno gira. Né? Então, esse seno aqui, ele nunca para de girar. Quanto mais próximo eu chegar de zero, mais rápido ele está girando. Ele vai sempre estar variando aqui no valor menos 1 até 1. Tá? Então, aqui ele tem infinitas variações infinitas, sobe e desce. Ele não para de oscilar. Ou seja, ele não tende a um valor. Tá? Esse 0, 0, 0 foi aparecendo aqui, foi porque eu escolhi valores que me levaram a crer que era zero. Mas se eu pegar valores diferentes, a f de meio, por exemplo, não testei f, mas se pegar f de 0,3, por exemplo, aí vai dar um valor diferente, né? Então, para essa função seno de π sobre x, o que acontece? Não existe limite. Por que não existe limite? Porque eu não consigo fazer essa função... não é que eu não consigo fazer essa função, na verdade, essa função ela não tem essa característica de se aproximar de um valor
quando o meu x tende a zero. Então eu vou andando aqui, se eu pudesse desenhar, se eu pudesse ficar dando zoom aqui nesse gráfico, ele vai sempre ter esse negócio girando aqui, sempre está girando. Ele não vai em um momento parar, passar de um lado para o outro, aí no zero exatamente assumir um valor. Isso não existe, até porque ela não está definida para x igual a zero, certo? Eu não posso botar x igual a zero. No x igual a zero está indefinido, seria aquela bolinha aberta. Mas onde está essa bolinha? Aqui em cima, aqui embaixo? Essa bolinha não tem como eu posicionar essa bolinha, certo? Então assim, a gente já sabe que eu não posso botar x igual a zero. Então, se eu pudesse desenhar bonitinho, ficaria assim, a bolinha é aberta lá. Mas além de eu não de ter indeterminação, além de ter indeterminação, eu não consigo desenhar esse gráfico aqui assim. Por quê? Porque lá esse negócio não para de girar. Não para nunca de girar. Então onde vai estar a bolinha? Não consigo desenhar, né? Se a gente pensar em termos gráficos. Então por isso não tem limite. Porque a minha função ela não se aproxima de um único valor. Ela fica sempre variando de -1 até 1. Então vamos ver posteriormente provas matemáticas que comprovam se o limite existe ou não. Então aqui está vendo de forma, digamos que intuitiva, gráfica. E aqui foi colocado exemplo exatamente para mostrar que essa forma intuitiva, essa forma gráfica, bora desenhar aqui, bora pegar uma tabelinha, fazer vários valores e achar qual é o limite. Ela pode falhar, ela tem grande chance de falhar. Então tem que ter ferramentas matemáticas, tem que ter forma de matematicamente verificar se o limite primeiro existe ou não. Então aqui nesse caso ele não existe. E caso ele exista, qual é esse valor? Tá? Então, na verdade, a gente costuma fazer o contrário. A gente tenta achar qual é o valor do limite. E quando a gente tenta achar esse valor do limite, a gente verifica se ele vai existir ou não o limite, né? Se a gente não conseguir achar o valor, é porque o limite não existe. Mas nós precisamos ter formas matemáticas de saber como encontrar esse limite. Então é isso que nós vamos estar estudando, tá? Como exatamente encontrar esse limite. É só mais um exemplo aqui, está preparando a função h. Essa função h, chamada de função de Riemann-Stieltjes, é uma função que tem essa característica aqui. É uma função definida por partes, o valor dela é 0 se o t for menor que 0, e o valor dela é 1 se o t for maior que 1. Inclusive ela está definida. Se o t for 1, o valor dela, aliás, se o t for 0, né, a igualdade está aqui, o valor dela é 1. Aqui minha função sem problema nenhum, certo? Qual o limite dessa função quando x tende a 0? A função está, aqui é a função inclusive está definida para x igual a 1. E eu quero saber qual é o limite da função quando x tende a 1. Assim, se eu poderia ir olhar, se a função está definida, então pega aquele valor, aquele é o valor do limite. X, quando x tende a 1, tende a 0, a função tende a 1. É verdade, olhando só para essa parte de baixo da regra, certo? Então, se eu fizer x se aproximar de 0, aqui o x não, o t, né? Se eu fizer meu t se aproximar de 0 pela direita, realmente a minha função vai tender a 1. Mas se eu fizer o meu t se aproximar de 0 pela esquerda, o que acontece? Ele não vai tender lá para 1. Olha para onde está indo a minha função aqui, né? Vai tender a 0. Então essa é a minha função aqui. Quando eu olho ela só a parte esquerda dela, eu digo que o limite do t tendendo a 0 é 0. Quando eu olho só para a parte direita dela, eu digo que o limite do t tender a 0 é 1. Então, pela esquerda, o limite é 0. Pela direita, o limite é 1. Como os limites são diferentes por um lado e por outro, então o limite não existe. Essa função ela não tem limite quando t tende a 0. E a prova de que não existe limite para a função é porque os limites laterais eles são diferentes uns dos outros, né? Então vimos no exemplo anterior que h de t tende a 0 quando t tende a 0 pela esquerda e tende a 1 quando t tende a 0 pela direita. Indicamos essa situação simbolicamente escrevendo desse jeito aqui, ó. Então o limite da minha função quando t tende a 0 pela esquerda, então esse menos aqui, todos vocês viram um número com um menos em cima ou um mais em cima aqui, né? Então não é uma potência, certo?
Porque não é um número, né? 0 elevado a menos, não existe. 0 elevado a mais, não existe. Isso não é uma potência. E também não quer dizer que é menos 0 ou mais 0. Né? Esse símbolozinho menos ou mais em cima do número, ele indica que eu estou olhando para esse número, para valores muito próximos dele, pela esquerda dele. Então, t tende a 0 pela esquerda. T tende a 0 pela direita. No limite do t tender a 0 pela esquerda, resultado é 0. T tender a 0 pela direita, resultado 1. O limite à esquerda, o limite à direita. Os dois são diferentes, então a minha função não tem limite. Ela tem os limites laterais. Para os limites laterais eu consigo calcular o valor, né? Então, escrevendo assim, limite do f de x igual a L quando x tende a pela esquerda. Né? Nós vemos que o limite à esquerda de f de x quando x tende a ou o limite fx quando x tende a pela esquerda é igual a L se pudermos tornar os valores de fx arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo a x menor que a. Então, x menor que a. E a direita? É a mesma ideia, só que valores maiores do que a que se aproximam. Né? Então, limite à esquerda e limite à direita. Então, a gente analisa a função, calcula os limites laterais para aquele valor de x que eu quero. Se os dois forem iguais, então a função tem limite. Se os dois tiverem valores diferentes, a função não tem limite, ou o limite não existe para aquele valor de x. Né? Então, sempre que a gente estava olhando aqui, né? Pela esquerda e pela direita, pela esquerda e pela direita, e aí se aproximava pela esquerda e pela direita. Então, limite lateral à esquerda, a direita é igual ao limite lateral à esquerda, a função tem limite. Se for nesse caso aqui, limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda. Então, a função não tem limite. Então, a função não tem limite. E aí fica aqui um exemplo para vocês analisarem. E na nossa aula 5 a gente vai falar um pouquinho desses exemplos aqui. Tá? Ok, pessoal? Bom estudo. Até mais.